Olá, seja bem-vindo ao F108. Essa é a segunda parte da aula do curso de Fotografia de Espetáculo. Se você, por um acaso, ainda não assistiu a primeira, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu peço para você que, se você curtir esse conteúdo, não deixe de curtir, de dar o joinha, de acompanhar o nosso canal, assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, e compartilha com os amigos que também possam ter interesse em fotografia, artes visuais e cultura visual. Até daqui a pouco. Tem uma situação que também você pode, se tiver uma interação legal, você pode pedir para o artista fazer algumas coisas para você. Você está com a credencial, está lá com o crachazão, o cara sabe que seja de alguma coisa, de algum lugar. Eu estava fotografando o Lulu Santos. O Lulu Santos, ele gostava de dar saltinho com a guitarra. Dava um saltinho, pulava com a perninha aberta com a guitarra lá. Né? E aí, eu, na frente do palco, virava para ele. Aí ele pulava com a perninha aberta. Então, tem algumas coisas que são legais, você consegue interagir com o sujeito, que dá um resultado mais legal, enfim. Mas vamos lá, gente. Já estou bem atrasado aqui, ainda tem coisa pra caramba para a gente mostrar para vocês. Tá? Devemos propor, devemos propor abordagens e interpretações das cenas que constituam não um mero registro, mas um depoimento, uma interferência do fotógrafo naquele espetáculo específico. Recomenda-se fazer o feijão com arroz e depois brincar um pouquinho mais a partir daí. Aí entram coisas genéricas de difícil mensuração e controle exato, como a criatividade, a sagacidade. Sagacidade é importantíssima na fotografia de teatro, tá? No sentido de perceber rapidamente a importância de uma cena e o momento exato que deve ser clicada, por exemplo. O nome dessa peça é A Massa. Então, farinha. Farinha é uma coisa maravilhosa. Farinha, fumaça, são coisas maravilhosas para você fotografar. Não tem nada mais fotogênico do que farinha. Então, a peça é a massa, o cara vai fazer um pão, vai rolar farinha. Vai rolar farinha, vai ter alguma coisa em cima com essa farinha. É óbvio que o cenógrafo não vai perder uma oportunidade dessa, né? Na esfera da abordagem criativa, o fotógrafo vai encontrar ou não a sua marca, na sua especificidade, em suma, aquilo que vai fazer a diferença para não ser considerado uma foto rame-rame, né? Aquela fotinha vagabunda que todo mundo faz. É o famoso pôr do sol da fotografia de espetáculo, né? Uma coisa horrorosa que todo mundo faz ali. Etiqueta, que é fundamental. O fotógrafo que trabalha em shows, teatro, dança, precisa, em primeiro lugar, ter um profundo respeito pelo artista que está no palco, pela proposta do espetáculo e pelo público que pagou o ingresso. Tá? Nesse sentido, se os silêncios são importantes na construção do que está sendo apresentado, e se eles existem, é porque o são. Eles devem ser respeitados pelo fotógrafo. Se alguém aí já tentou fotografar o João Gilberto, sabe que até a tua respiração incomoda o cara. Eu fiz jazz, free jazz. Jazz são músicos muito experimentados, são músicos top. Os caras têm uma concentração violenta, muitos desligam, mandam desligar o ar-condicionado para o barulho, por causa do ar não atrapalhar a música deles. Egberto Gismonti, vai falar com Egberto Gismonti. Você está perdido, está no sal. Tá? Então, respeite o silêncio, porque eles são fundamentais na fotografia, na peça, e você deve respeitar esse silêncio. Mas, Humberto, a peça é toda silenciosa. Não posso fazer muito, não pode escolher muita coisa. Escolhe uma cena, escolhe um momento, vá lá e faz o quê? Um, dois, três cliques espaçados. Uma coisa que eu recomendo, que o Rui até comentou, o público não fique abaixado do lado da mesma pessoa o tempo todo no show.
perturba uma vez só aquela pessoa, clica e sai dali, vai para o outro, vai perturbar o outro do outro lado. Clica, sai dali, vai para o outro ponto. Não vai ficar, mas aqui que tá bom. Não, não tá, cara. Você está incomodando horrores o camarada que está sentado, que pagou para ver esse negócio. Então, faça uma, duas ou três fotos apenas. Aí talvez valha o ensaio geral que o Rui estava comentando. Se a peça é totalmente silenciosa, tem muitos espaços de silêncio, vale tentar, olha, deixa eu tentar fazer o ensaio geral do ator aqui para poder cobrir esse trabalho melhor. Então é importante a concentração que você tem que ter, você tem que estar ligado, não dá para ficar fazendo stories durante uma peça de teatro. Não, não rola, você tem que estar concentrado, não dá para ficar olhando o seu celular, para o teu WhatsApp, não funciona. São 2 horas de peça, no máximo. Se concentra naquilo que você está fazendo para você ter resultados mais interessantes e tente causar a mínima interferência possível para o público, para o produtor, Por falar em produtor, tem produtores que são legais e tem produtores que são chatos para caramba. Tá? Os legais, é legal, é bacana ser um produtor legal. Mas a primeira coisa que você tem que perceber é o seguinte: o cara está preocupado com 1 milhão de coisas que podem dar errado. Não seja você uma dessas coisas. Chega cedo, procura o produtor, fulano, estou aqui, tranquilo, está tudo bem, não precisa se preocupar comigo, qualquer coisa eu venho te falar. Tira essa preocupação do produtor. Tem produtor que é marrento. Quando eu encontrava produtor marrento, teve um que eu vou até contar para vocês aqui. Era o do Erasmo Carlos, o negócio do Erasmo Carlos. O cara estava lá assim, para mim, fotografa daqui. Fotografa daqui agora. Aí, na terceira vez que ele falou, fotografa daqui, eu peguei a câmera, dei a câmera para ele e falei, faz você. Pode fazer. Então, se o produtor é marrento, eu sou marrento. Também sou marrento. Não é ele que está me pagando, o dinheiro não é dele, e mesmo se o dinheiro for dele. Se tu é marrento comigo, eu sou marrento com você. Se tu é legal comigo, eu sou legal com você. Mas, enfim, procure não ser um problema mais na vida de um produtor, principalmente se ele for um cara legal. Agora, se ele for marrento, o problema é dele. Da mesma forma que não devemos atrapalhar a apresentação com cliques e momentos indesejados, também não devemos atrapalhar o público com essa nossa movimentação. Rasteja e sempre de preto, roupas escuras. Não, você tem que ser invisível dentro de um teatro. Tá? Um show não, mas um teatro tem que ser invisível. Tá? Devemos sim andar sempre em busca de novos anos, mas isso deve ser feito sem atrapalhar os presentes. Olha a foto do Humberto Araújo aí. Se vai fotografar na boca do palco em um teatro, fique bem abaixado. A primeira fila pagou mais caro. Não foi para ver a tua cabeça, não. Então, fica abaixado, grudado no palco, enfim, colado lá para não atrapalhar quem está na primeira fila. Roupa confortável também, né? Que não faça barulho. Aqueles tecidos que você anda e faz... Já pensou? Né? Sem que não faça barulho. Fotografar de salto alto também, acho que não rola, né? Não. Não rola. Imagino que não, né? Tais atitudes demonstram profissionalismo e respeito aos demais, e isso é fundamental caso você queira seguir nessa carreira, nessa profissão. Respeite toda a sua volta, no fosso, na plateia, essa é a regra número 1 e a base para todas as atitudes tomadas enquanto você fotografa. Tenha em mente que todos no fosso, mais ou menos, são iguais e que todos têm o direito de tirar fotos de seu próprio espaço. Nunca inveje o equipamento do amiguinho. Tá? Nunca inveje. Eu estava fazendo free jazz e tinha lá uns fotojornalistas na boca do palco. Eu estava com uma 50, eu usava muito uma 50, ninguém me perguntou qual equipamento que eu usava aqui. Eu usava uma Nikon F50. Tá? A Nikon F, muitos momentos, para quem não sabe,
você tira o prisma dela e você pode ver a foto por aqui. Eu colocava a câmera no pescoço, tirava o prisma e colocava a câmera no pescoço. E estava aqui, olhando o espetáculo daqui. Eu estava fazendo uma peça que não podia fotografar, porque o cara não queria o barulho da câmera. Tinha dois seguranças na minha frente, assim. Tá? Eu estava no meio dos dois seguranças, com a câmera no peito. Aí eu clicava, o segurança olhava para trás, eu também olhava para trás. Eu não estava com a câmera no rosto, estava com a câmera no peito. Ele olhava para frente, eu clicava de novo, ele olhava para trás, eu olhava para trás. Pô, estão atrapalhando. E aí deu para fazer uma forma. Por que eu estou falando isso, Raquel? Estou falando de equipamento. Nunca invejo o equipamento do Sim, coleguinha que sim, você sim, falou. sim. Então, eu trabalhava muito, eu tinha uma 70-200 e uma 50, acho que era um 2, sei lá, alguma coisa assim. Tá? E eu estava no Frigier, na boca do palco, tinha os carinhas lá com os canhões, né, grandões assim. Aí o cara olhou para o meu equipamento, maior desprezo, maior nojo, né? Da minha câmerinha lá, com 50 milímetros. Aí eu Mas olhei uma para. 51.2 vale um Ah, rim. mas eu não sabia que eram dois. Né? Viu que era uma 50. Ué, se ele mede o equipamento pelo tamanho, Ah, ele não sabe nada sobre fotografia. mede pelo tamanho, mede pelo tamanho. E aí, é, aí eu olhei para o crachá dele, aí eu vi lá, o jornal O Dia. Aí eu fiz assim no meu crachá. Sou da Souza Cruz, meu filho. Então, é diferente o nível aí dessa história. Portanto, não inveje o equipamento do amiguinho, que ele pode estar com canhão, mas ser ruim para burro, tá? Ele pode estar com uma maquininha e ser muito melhor do que você. Então, não leve isso em consideração. Não se sinta. Quando eu me senti, eu me dei mal lá com o Ray Charles. Ah, Tem uma fosse pergunta, peraí, tem uma pergunta aqui, Violeta. equipamento conta, né, em fotografia de espetáculo. Sim. Conta, tá? Faz muita diferença, ajuda muito. O ISO que a câmera suporta, até onde ela vai, sem perder a qualidade, eu te recomendo a todos. Não sabe como é que funciona o ISO da tua câmera? Acende um abajur na sua casa, fotografa o abajur com ISO 100, 200, 300, 400, até onde puder. Coloca tudo no computador e fala: a partir daqui eu não fotografo mais, porque minha câmera não tem qualidade para isso. É claro que uma full frame ela vai trabalhar com 12.000 e tal de ISO, na boa, tranquilo. Uma de entrada não Tranquilo, mais ou vai. menos, né? Uma de entrada não vai, uma de entrada não chega à frente. Lente escura vai chorar muito porque não funciona. Tem que ter pelo menos uma cinquentinha 1.4, pelo menos para você. Não tem 1.4, tenta 1.8, porque a diferença é 3 vezes mais para 1.4. Mas não dá para lente 5.6. Não vai pegar. A lente do kit não vai rolar, nunca de momento algum. Infelizmente, certos tipos de fotografia, o equipamento tem uma diferença, até uma relevância muito grande na fotografia de espetáculo. Se você está falando de teatro e a peça tem muito movimento, naturalmente tem muito som. Não? Se tem som, são dois momentos muito importantes que a gente aproveita na peça de teatro: gargalhadas, tá? No momento que todo mundo está rindo, e música, e som. Né? São os dois grandes momentos que você pode apertar mais o botão com maior tranquilidade. Mas, se você fizer, eu faço uma aposta com você. Eu não sei quantas fotos você faz no espetáculo, tá? Mas se você fizer a metade do que você faz, eu te garanto que você vai ter um resultado melhor, porque você vai ter mais precisão. Não é exaustão, não é fotografar em exaustão, é fotografar com precisão, é ficar com ela aqui, com o dedo tremendo, mas não apertar o botão, e esperar o sujeito, a expressão do sujeito, ou a virada do rosto dele. É tenso, é ficar com o dedão tremendo sem apertar.
esperando um momento. É tiro, é o tiro, tem que dar um tiro no negócio ali, quanto mais monólogo. Monólogo, então, cara, é puro tiro, tá? E é experiência, e é vivência. Então, procure muito saber o que acontece na peça antes, que você se prepara um pouquinho mais. Na fotografia de espetáculo, o equipamento do mundo ideal não foi com ele que eu comecei a fotografar espetáculo, por sinal, tá? Eu comecei com uma XTI, que é a trisavó da sua câmera, né? E uma 50mm 1.8. E o equipamento ideal é uma câmera full frame, que vai te dar um ISO mais alto, como uma boa possibilidade, que vai te fazer ter um ganho gigante de velocidade do obturador, e lentes claras. Eu gosto de trabalhar com uma fixa, bem clara, então, ou uma 50-1.4, uma 24 mais clara, né? E uma teleobjetiva mais longa, que seja de zoom, para te dar mobilidade, até caso você não possa se movimentar no espetáculo. A lente ideal, a lente que eu mais amo para fotografar espetáculo, é uma 70-200 Prime 2.8. Só que ela funciona muito bem numa câmera full frame. Se for numa câmera cropada, você vai ter uma área de atuação muito limitada. Há que se levar isso em consideração. Mas quando eu tinha câmeras cropadas, eu olhava lá na frente, meu objetivo era um dia chegar na full frame, e eu levava isso em consideração na hora de investir em lente, porque a gente sabe que lente é investimento para a vida. Elas são as nossas joias, tá? Então, acho que eu queria te trazer isso, né, do mundo ideal, para um dia, se foi isso realmente que você quiser, vai ali guardando no cofrinho, que eu sei que não é fácil, né, gente? Que você tem que levar em consideração todo o percurso que vai acontecer até que as fotos ocorram, né? Então, por exemplo, outro dia eu fiz um orçamento para uma sessão fotográfica que potencialmente poderia acontecer em Aveiro, que fica a aproximadamente 2 horas daqui de Lisboa. Então, para elaborar esse orçamento, eu levei em consideração o tempo que eu ia perder para ir, para voltar, e o dia inteiro que eu ia ter que me dedicar para aquele trabalho. Não é só o momento ali do ato fotográfico em si. Tudo isso tem que ser colocado no bolo, faz parte do processo. Agora, quando a gente está falando de fotografia de espetáculos, a gente, antes de mais nada, é importante ter noção da complexidade daquele trabalho, né? Vale perguntar se eles vão querer que você chegue com muita antecedência, que você fotografe a passagem da peça, né? O ensaio antes, todas essas questões, porque são fotos a mais. Ou se não, ou se você vai chegar só para a peça. São questões a serem consideradas. E normalmente é orçado como um evento. Dependendo do tempo que você vai ficar ali à disposição, vai ser mais caro. E você vai colocar uma quantidade média de fotos que você pretende entregar, levando em consideração o conhecimento que você já tem em cima desse trabalho, o tanto que você sabe que é tranquilo para render, né? Então, não é exato, você não pode colocar uma quantidade de fotos exata, porque é realmente inexato um trabalho desses de espetáculo, né? Então, acho que tudo isso tem que ser colocado ali nesse orçamento, tá? Eu sou realmente sempre a favor de qualidade em detrimento de quantidade. Os meus orçamentos sempre são com uma quantidade menor de fotos, mas ali com uma garantia de que eu vou entregar um trabalho, né, bom. Eu acho que não vale a pena você contratar um fotógrafo que vai te entregar 50 fotos muito parecidas e medíocres. Então, são escolhas de caminho. E aí eu sugeriria você colocar ali, vou entregar uma média de X fotos tratadas, a gente não entrega o material bruto, tá? Só o material final tratado, já selecionado por você. Em foto de espetáculo ou evento, normalmente o cliente não tem essa liberdade que há em outro tipo de ensaio fotográfico, de escolher as fotos, você que tem que fazer essa seleção, porque o volume é muito grande ali, né? Você vai acabar mostrando fotos que não fazem sentido, isso queima o seu trabalho, então você tem que, né, fazer aquele crivo e tratar. O tratamento é básico, ele não vai muito para o Photoshop pesado, tratamento de pele, essas coisas não fazem sentido. E é isso, entregar um bolo de acordo ali com o orçamento que você fez, com a quantidade média de fotos, só o que faz sentido, que tá bonito, que tá bom.
Ah, Na minha época era bem diferente. outro mundo, né? Eu cobrava a saída, né? Eu cobrava pela saída fotográfica X. E também dependia da cara do freguês. Se era, digamos assim, um show do Caetano, ele é mais caro do que um show do Dunga, que estava começando. Então, também levava isso em conta. Também levava em conta a agência de publicidade. Se é uma agência multinacional, é um preço. Se é uma agência nacional, é um outro preço. O mesmo trabalho, o mesmo job. Tá? Se o job era para Coca-Cola, era um preço. Se o job é para o armazém da esquina, é um outro preço. Claro, o mesmo job, são preços diferentes. E na minha época tinha um fator que era muito legal, porque você cobrava apenas pela saída fotográfica. Tá? Ah, em geral, 2 horas, que é um tempo de um show, alguma coisa assim. Tá? E depois os contatos, e não tinha regra de quantas fotos eu faria. Eu faria até sentir que está bom o trabalho, que o trabalho está completo. E, a partir disso, o cliente, a gravadora, ia marcar as fotos e as quantidades de fotos de cada uma que ele marcou, e isso era pago à parte. Então, a saída não significava muito, significava bastante o complemento do trabalho, que eram as escolhas das fotos, que às vezes chegava a 300, 400 ampliações de um único show. Tá? Isso aí tem que levar em conta. Mas hoje o mundo é outro, é bem diferente do que aquela época. Então, bom, fosso, né? Fosso em grandes shows, como Rock in Rio agora, por exemplo, até lá o fosso. E é importante ter um jogo de cintura ao lidar com aquilo. São muitos fotógrafos. O fotógrafo não é um ser muito educado, então, mas é importante tentar manter uma boa educação, uma parceria, deixar o cara ocupar um pouco o teu ângulo e você dá uma variada lá. E se o cara não deixar, estiver lá te trancando no ângulo, não deixando você usar aquele ângulo, vai devagarzinho, vai, enfia o ombro primeiro, aí você vai se ajeitando e quando ele vê que já está na frente dele, tu já tomou o ombro. Tem que ter ali o jogo de cintura para saber fazer essa coisa acontecer sem dar, para que não dê briga, né? Dizem por aí que gentileza gera gentileza. Então vamos acreditar nesse lema e tentar levar a coisa numa boa, na educação, para a gente não trocar o tapinha cordial nas costas por tapa de uma Que briga. horror. Eu Né? já vi muita briga sair entre fotógrafo no pitch de desfile de moda. Briga feia, assim. Tem que ter um jeitinho ali. Né? Devido ao espaço limitado e alta probabilidade de colisões, ser cuidadoso com seu equipamento é sempre uma boa ideia, desde suas câmeras e lentes até sua bolsa, especialmente no caso de bolsas grandes e câmeras extras penduradas no ombro, equipamento, se você tiver numa peça de teatro, for trocar uma lente, a tua lente cair no chão e correr para debaixo da cadeira, já era, já era. Então, tenha cuidado com isso, para você não perder teu equipamento, enfim. Né? Somado aos cuidados com o equipamento, é importante também ficar atento à sua posição em relação aos outros. O fotógrafo não pode ser espaçoso, procure ocupar apenas o espaço de 1 metrozinho ali, o suficiente para você poder render legal. Uma das primeiras coisas que você deve fazer é dar uma volta no local e cumprimentar todos que também estão trabalhando. E aí, meu irmão, tudo bom? Tranquilo? Beleza? Bom trabalho para você. Enfim, né? Ser político ali para não arranjar uma encrenca depois na tua vida. Está travando aqui. Tá? E não se esqueça, chega cedo, usar roupas escuras, nunca, em tempo algum na tua vida, usar um flash, tá? Evite criar casos com produtores, com pessoas, com público, seja discreto na sua movimentação, poucos cliques, respeite os silêncios, seja simpático. Nunca menospreze segurança.
O segurança pode te ajudar muito, principalmente numa confusão qualquer. Então, não vá lá e desprezar um segurança. Ao contrário, seja amigo dele, que em muitos momentos eu já consegui entrar no camarim pelo favor do segurança, de quebrar o galho, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Então, seja amigo do segurança para que você tenha uma tranquilidade maior na hora de trabalhar. Na parte técnica, nós temos, coitados da gente, uma 70-200-2.8 para detalhes e closes. Ó, é um rim que você deixa, mas é uma joia para a É, vida que é. traz uma qualidade de imagem que é assustadora. Assustadora de incrível. Se for um profissional da área, tenha pelo menos duas câmeras. Se uma pifar, você tem uma outra ali, tá? Se possível, tenha duas câmeras com a mesma marca para que você possa utilizar as lentes, enfim. Tá? Uma 24-70 para planos mais abertos, mais largos, e uma cinquentinha. Uma cinquentinha vai cair sempre bem, se possível, uma 1.4, enfim. Não é necessário uma 400, uma 600, não é necessário, tá? 70-200, 24-70 e a cinquentinha já está legal. Quer lente fixa? Beleza, a cinquentinha é fixa. Mas, por exemplo, uma 100 milímetros fixa, 135, ela é excelente para fazer retratos, mas vai te dar pouca mobilidade, vai te dar pouco mobilidade ali, porque exatamente ela é uma lente fixa. Tá? Velocidade é o comando básico da tua velocidade. Tá? Preste atenção nisso. Se tu segura até 15 avos de um segundo, beleza, se concentra, prende a respiração e faz a tua foto. Se você não segura, até que a 30 ou a 60 avos de um segundo, vai sofrer um pouquinho, porque vai ter que subir muito o ISO para conseguir certas cenas. Tá? Fotômetro não deve ser sempre respeitado, tem uma base ali do que é a fotometria. A partir daí, você fotografando em RAW, você vai poder ajustar melhor a fotometria no computador na pós-produção depois. Então, fotografem em RAW a fotometria, por isso você não precisa ficar olhando toda hora, tá? Só se a luz mudou muito, se você está numa luz amarela, ela vai ser constante. Se a luz mudou de amarelo para vermelho, vai alterar um pouquinho mais. Você já sabe o quê? Vou abaixar um pouquinho minha velocidade, nem precisa olhar o fotômetro. Aprenda a fotometrar sem a câmera. Olha para a natureza durante o dia e fala: isso aqui está dando 11 com 200 de ISO, diafragma 8. Faz a foto. Deu certo? Você está começando a aprender a fotometrar sem o uso da câmera e é perfeitamente possível se fazer isso. Tá? A opção deve ser sempre pela velocidade mínima de segurança para congelar os movimentos, se essa for a ideia. Não? Tudo Você pode fazer propositalmente ali o rastro, né, da eu imagem. vou como essa foto aí. Ah, monopé legal? É um trambolho a mais. Tá? Pode ser útil, pode ser útil, principalmente em show muito longo, enfim. Tá? Mas é um trambolho a mais que você faz. Essas fotos do Oscar ele fez com o monopé. Tá? Então, agora, um tripé, não. E, pelo amor de Deus, o tripé, além de ser, vai ter que ficar parado no lugar, ainda até a perna do tripé, não, aí é um exagero. O monopé, se você não se incomodar de carregar algo a mais, você leve lá, mas não sei se vale a pena ou não. Essa é a foto que a Raquel falou aqui do Porchat, né? Fotografe em RAW sempre. Ah, mas o JPEG é mais rápido. Não, fotografe em RAW, tá? Baixa o teu computador, seleciona e trata a tua foto, ajusta brilho, contraste, fotometria, Redução de ruído, muitas vezes, né? redução de ruído, balanço de branco, quer que seja, você ter mais condições de trabalhar. Alguém estava falando alguma coisa, alguma pergunta, Raquel? Não, o pessoal estava divagando sobre as lentes, né? Quem quer que lente, enfim. Sonhando, sonhando. Tá bom. Luz amarelinha, ó, mamão com açúcar. Luz branca, ótimo.
Luz amarelinha, mamão com açúcar. Luz vermelha começa a complicar um pouquinho, tá? Luz azul e verde, você vai apanhar. Vai apanhar, não tem jeito, tá? Isso é uma foto feita por mim e pela Raquel, na melhor praia do mundo, que eu agora não lembro o nome dela. Caburé. Caburé, tá? Foi uma foto que a gente fez só para brincar, que eu quis fotografar a praia, estava a lua cheia, eu quis fotografar a praia iluminada pela lua. Então, subimos num quiosque lá, num negócio assim, estava ventando muito, que tremia para caramba o troço, e eu tentando segurar o vento para a câmera não tremer. Foi feito com 22, 250 de ISO, 24 milímetros, e foi uma foto de 8 minutos. Ela completamente ruidosa, não serviu para absolutamente nada. Então, não adianta, se a tua câmera não suportar um ISO X, fotografa dele para baixo, senão vai perder teu tempo à toa. Alguns... Não, serviu como uma lembrança de Caburé. Não, serviu como exemplo de não usar o ISO muito alto, né? Algumas questões, né, que são importantes a gente ter ao fotografar. A técnica é saber saber usar teu equipamento. Quem sabe colocar a câmera sem barulho de clique? Não sabe? Pega o manual e vai aprender. Quem sabe fazer com que o display não fique acendendo? Pega o manual. Nem todas as câmeras fazem isso, tá? Mas aprenda a usar o seu equipamento. Saiba trabalhar em preto e branco de qualidade, Lightroom. Saiba lidar com paleta de cor, trabalhar as cores, brilho, contraste, fazer as cores mais gostosas. Controle do ISO, teste a sua câmera, o ISO, e saiba perceber o uso da luz, aproveitar a luz em diagonal, contra-luz, uma série de situações. Fundamental, conectividade, se conecte com o que está acontecendo. Não a ponto da minha ex-mulher, que largou a câmera para ficar dançando, não é isso. Né? Mas se conecte com o que está acontecendo naquela história ali. Mas não é para ficar parado olhando a peça, não é isso. Você está ali para fotografar. Então, entra numa conexão do que está acontecendo naquela peça ali, que é muito legal. Concentração no que está fazendo, são 2 horas, no máximo, em geral, numa peça de teatro. Geometrização da forma, aprenda a compor de forma geométrica. Leia, saiba o que acontece na peça, roteiro da peça, controle da emoção. Não vai ficar chorando porque a peça é emotiva. Você não está ali para chorar. Você não está ali para ficar rindo, gargalhado. Dá um sorrisinho e vai trabalhar. Mas chorar não rola, você ficar chorando e sofrendo pela personagem que está lá. E saiba improvisar, se você estiver parado num único lugar, se você não puder fotografar o tempo todo na peça, se tiver um momento de silêncio, saiba improvisar para você ter um resultado mais legal. Por exemplo, a Duda Afonso, que hoje mora no Porto, se eu não me engano, Sim, ela está no Porto. Ela estava presa, não podia sair, e tinha um público na frente dela. Ela usou o público como moldura para a projeção que está lá atrás. Então, é você saber extrair de um limão, fazer uma limonada de uma forma legal. O Rafael Nascimento, com conectividade com a peça, ou seja, ele sabia a vibração dessa peça, então ele apostou numa baixa velocidade proposital, fazendo essa sensação de vibração que tem a peça. Tá? O uso da luz, perceba bem o uso da luz, como você pode explorar contrastes diferentes, né, entre a pele da pessoa, o fundo em cor daquele momento. Aprenda a trabalhar em preto e branco. Um preto e branco bonito é essencial numa fotografia de espetáculos. Né? E geometrização da forma. Vamos observar que o fotógrafo está central,
um pouco acima, tá? 90 graus, uns 45 graus acima da cena. A composição dela está completamente equilibrada, as distâncias todas estão corretas, e aqui na base, se você tem o refletor aparecendo, no próprio Light você pode trabalhar e fazer com que esse refletor suma da tua fotografia, tratando a tua foto. A partir daí, você vai ter um trabalho muito mais gabaritado, vai ser muito mais satisfeito. A Daniela Magalhães percebeu que a peça era totalmente geométrica e ela apostou nessa geometria fazendo a proposta de trabalho dela. Se puder, bastidor, que é sempre muito legal de trabalhar, são sempre fotos muito bonitas, muito interessantes, a concentração dos atores, o momento deles, a maquiagem, a troca de roupa, e, finalmente, fez o arroz de feijão, está tudo certinho, tudo bonitinho, garantiu o seu trabalho. Vamos brincar de ser artista e começar a viajar na maionese e fazer fotos mais louconas, mais diferentonas, múltiplas exposições, enfim, começar a brincar um pouquinho. Se você não sabe fazer múltiplas exposições, no Passaporte tem um curso comigo de fotografia avançada, composição avançada, que você aprende múltiplas exposições, tá bom? A partir daí, você vai brincar bastante, vai ser, não só vai fazer um bom trabalho, mas principalmente você vai se divertir muito com isso, ou vai chorar bastante no final ao ver o resultado. Isso é o que acontece com a fotografia de espetáculos.